estudantes! Bem-vindos à aula de língua portuguesa do 6º ano de adequação pedagógica. Vou tirar minha máscara, guardar ela aqui no pacotinho, tá? Eu sou a professora Paola. E antes da gente começar a aula, vamos lavar as mãos? Vamos correr lá no banheiro e lavar as mãos? Olha lá, é muito importante isso, tá? Mas quem não quer ir lá no banheiro ou não vai lá lavar, dá para passar o álcool igual eu aqui, ó. Nós vamos higienizar a minha mão com álcool. Tá bom? Então eu espero que esteja tudo limpinho, que vocês já também limparam todo o material de vocês, ok? Então vamos agora para a nossa rotina. Como que vai ser a nossa aula hoje? Presta atenção. Primeiro nós vamos separar os materiais, certo? Depois nós vamos fazer um registro no caderno, mas vai ser só o primeiro registro. Depois hoje a aula nós vamos falar sobre verbos. Vocês sabem o que é um verbo? Nós vamos aprender hoje. Aí a gente vai ler o enunciado de uma notícia. Por que só o título? Só o título comecinho ali da notícia. Porque vocês já viram a notícia lá na aula da professora, né? Do estado, certo? Aí teremos atividades e o nosso quiz. Tá bom? Então, como a gente viu aqui na rotina, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar os materiais. Olha lá quais são os materiais que vocês vão precisar hoje. Um caderno, um lápis ou uma caneta. Se você já se sente seguro em escrever de caneta, tudo bem, ok, tá bom? A borracha, um apontador e o lápis de cor. Eu vou dar um tempinho para vocês separarem esse material aí e já volto.
daí? Separaram todos os materiais? Tudo ok? Ah, então ótimo. Agora nós vamos para o nosso primeiro registro. Olha lá. Vocês vão colocar a data, o dia, o mês e o ano que vocês estão assistindo essa aula e escrever aula de língua portuguesa. Vou dar mais um tempinho para esse registro e já volto. E daí, registraram? Tudo certo? Ah, então agora coloca o caderno um pouquinho do lado, tá? E preste atenção aqui. Olhem lá o que nós vamos aprender. Vocês lembram lá na rotina o que eu falei que era? Primeiro os materiais, depois o registro e a gente ia aprender sobre verbos, certo? Mas antes, vamos ver o título dessa notícia? Olha lá. Em Conlurb, recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio no primeiro dia do ano. 653 toneladas de lixo. Foi recolhido da praia, tá bom? E a empresa que recolheu esse lixo é aquela que tá em verde ali destacado, ó, a Conlurb, tá bom? A quantidade total de lixo aumentou na cidade. Foi de 558 toneladas em 2017. Então, essa é uma reportagem que foi publicada em 2018, certo? É uma notícia, mas é importante para vocês aí de casa prestarem bastante atenção que tem uma palavra ali que está em vermelho. Qual é? Recolhe. Por que será que ela está em vermelho? Vamos continuar? Qual é o fato que está em destaque na notícia? Qual é o
fato que lá na notícia, olhem lá, está em destaque? Qual é o fato? Vocês lembram? Está em destaque aqui. É o quê? Vamos ver algumas imagens para ajudar vocês? Olha lá. Muito lixo espalhado. Tem até um rato ali, olha. Nossa, isso aqui tá certo? Deixar vários lixos espalhados, jogar lixo fora da lixeira, tá correto isso? Na aula passada a gente já viu sobre isso também, né? Que não está correto. O que esse menino aqui tá fazendo? Ele está varrendo, né? Mas ele está recolhendo lixo, certo? Olha lá, ele está recolhendo lixo. Vamos ver mais duas imagens. Olha lá, ó. Aqui, ó, jogado tudo na água, muito lixo espalhado. E aqui, o lixo está espalhado? Como que está o lixo aqui nessa imagem? Ele já foi recolhido. Agora vocês lembram qual era o título da nossa notícia? Vamos voltar? Olha lá. Columbi recolhe... Conlurb recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio no primeiro dia do ano. Foi recolhido toda essa quantidade de lixo, certo? Então a pergunta, voltamos lá na nossa pergunta. Qual o fato que está em destaque na notícia? A gente viu as imagens para nos ajudar, né? Olha lá, primeiro uma imagem com muito lixo. Aqui o gari, né, já está recolhendo, já está varrendo. Ali mais uma imagem com muito lixo, mas aqui o lixo já está todo recolhido, certo? Já está lá para o destino dele, já para ser recolhido pelo caminhão, para ser levado para o destino. Então, o fato que está em destaque nessa notícia é que eles estão recolhendo lixo e que era muito lixo, certo? Olha lá, recolhe, era muito lixo que foi jogado pelas pessoas que foram passar o ano novo na praia do Rio de Janeiro. E aí, né, consumiram alimentos, bebidas e deixaram para trás lá as embalagens, as garrafas, e isso tudo foi se acumulando, e olha a quantidade de lixo que foi deixado lá na praia, tá? E no outro dia, no dia 1º, a empresa que é responsável pela limpeza lá no Rio de Janeiro foi recolher tudo isso daqui de lixo. E recolheu quanto mesmo, vocês lembram? Vamos voltar lá, vamos voltar para ver. 653 toneladas de lixo, certo? Então, o fato da nossa notícia é que a empresa recolheu, né? Recolhe lá toda essa quantidade de lixo, 653 toneladas de lixo deixados na praia do Rio de Janeiro na noite do Ano Novo, certo? Entendemos então qual que era a nossa notícia, ok? Então vamos lá. Ah, e mais um detalhe, tem uma outra palavra lá que estava em destaque também. Recolhe estava em vermelho e a outra estava em verde, certo? Que é a empresa, daí eu trouxe aqui a imagem para vocês verem, que essa aqui é da empresa do Rio de Janeiro. Olha lá na camiseta, na blusa do gari, tá escrito o nome da empresa, certo? Então, o fato lá da nossa notícia é o verbo recolher. O verbo recolher. Então, nós temos duas imagens aqui. E eu quero que vocês apontem qual é a imagem que representa essa notícia. Será que a primeira imagem, vamos pensar ali, o que as crianças estão fazendo nessa primeira imagem? Tem uma menina sentada no chão brincando com um ursinho. Aí tem um outro menino jogando uma bola para cima. Uma outra menina brincando com dois bambolês. Que legal, né? E um outro menino brincando com uma
espada e com chapéu, certo? Essa é a primeira imagem. A segunda imagem, a gente vê um rio ou uma praia, não dá para saber, e dois meninos fazendo o quê? O que esses meninos estão fazendo? Esses dois homens, né? O que eles estão fazendo? O que vocês acham ali que eles estão fazendo? Eles estão recolhendo o lixo da beira do mar, certo? Eles estão colocando, ó, no saco de lixo para dar o destino adequado. Não é verdade? Então, qual dessas duas imagens vocês acham que representa esse verbo recolher? Será que é a primeira, onde essas crianças estão brincando? Ou a segunda, onde esses dois homens, né, estão recolhendo o lixo? Então, qual é a imagem que melhor representa esse verbo recolher? Vamos ver? Ah, dos homens recolhendo o lixo lá na beira do mar. Muito bem. Vocês acertaram aí? Ah, que bom. Então, vamos continuar lá, né? O que é um verbo? O que é um verbo? Hein? Verbos são palavras que expressam os estados das coisas, as ações e os eventos. Indicam o que está acontecendo e como está acontecendo, tá? Essa é uma definição do verbo. Vou dar alguns exemplos aí para vocês. Olha o primeiro. Correr. Tá vendo a imagem lá que a mulher está correndo? É um verbo de ação, porque ela está correndo, certo? E aqui? Ela está andando, né? O verbo andar é um verbo de ação também. Dirigir, né? Também lá o homem está dirigindo, também um verbo de ação. Comer, também é uma palavra, é um verbo, é uma ação, certo? E agora nós vamos para as atividades. Nós vamos treinar e aprender já fazendo atividades. Vamos lá? Vocês já sabem que dirigir, comer, correr e andar são verbos, certo? Agora, presta atenção aqui. Eu gostaria que vocês vissem nessas 6 palavras quais delas são verbos. E vocês pintassem ou circulassem ou apontassem na tela, tá? Então, vamos lá. Pinte os verbos. Casa. Será que é um verbo? Casa é um verbo? O que vocês acham? Beijar é um verbo? Correr é um verbo? Saltar, vocês acham que é um verbo? Vida. E xícara? Eu vou dar um tempinho aí para vocês apontarem para mim, circularem, pintarem as palavras que são verbo e a gente já volta a corrigir, tá bom? E daí, conseguiram? Olha lá. Casa. Casa é um objeto, certo? Não é um verbo. Não é uma ação. Não é uma coisa que você faz, não é uma coisa que está acontecendo na natureza, né? Não é um verbo de estado onde você fica, ficar, parar, certo? Beijar é uma ação? É uma ação, muito bem. Correr. Correr, vocês acham que é um verbo? É uma ação? É também, muito bem. Então, se vocês pintaram, circularam, apontaram, beijar e correr, está correto. Saltar é um verbo? É, né? A pessoa está saltando lá. É um verbo, é uma ação. Muito bem. Vida. Vida
Não, né? E xícara? Também não é um objeto. Então, vamos lá. Quais eram os verbos dessa lista? Beijar, correr e saltar. Vocês marcaram isso? Fizeram certinho? Ah, muito bem, muito bem. Então, vamos para mais uma atividade. Vocês estão entendendo? Vamos lá para mais uma atividade. Para começo de conversa, os verbos podem indicar. Lembra que eu falei para vocês que lá a gente estava falando sobre verbo de ação, tá? Então, nós temos o verbo de ação, que é correr, saltar, certo? De estado, por exemplo, ficar. Ficar é um verbo também, tá? E um fenômeno da natureza, tipo amanhecer, chovendo, também são verbos. Então, agora vocês vão prestar atenção nas atividades que vão vir, certo? Após o Réveillon, garis retiraram 285 toneladas de lixo da praia de Copacabana. Réveillon é a festa de final de ano, né? Do ano novo, vocês sabem. Então, quem que praticou a ação? Essa ação de retirar? Quem foi? Né? Essa aqui é um outro pedaço da notícia lá. Tá bom? Quem foi, olha lá? Quem praticou a ação retirar? Será que foram as pessoas, a letra A, que deveria ser o certo? B, os garis? Ou C, as crianças? Quem que foi recolher o lixo? Que deixaram todo espalhado na praia, né? Que consumiram alimentos, jogaram as embalagens, as garrafas de bebidas. Quem que foi recolher esse lixo? Será que foi a letra A, as pessoas? A letra B, os garis? Ou a letra C, as crianças? Vou dar aquele tempinho para vocês e já volto. E daí? Tudo certo? Conseguiram? É a letra A, letra B ou a letra C? Vamos corrigir? Olha lá. Quem praticou a ação retirar? Os garis. Se vocês marcaram a letra B, tá correto. Tá bom? Agora, mais uma atividade. Complete as frases com as ações. Olha lá. Minha mãe está à unha. Tá vendo que tem uma imagem ali do lado? Olha aqui, ó. O que a mãe está fazendo? Hein? O que ela está fazendo? Ela está brincando? Ela está brincando? Essa imagem indica que ela está brincando? Ela está subindo? Essa imagem está indicando isso? Ou ela está pintando? Hein? O que vocês acham que cabe aqui? Minha mãe está à unha. Brincando a unha? Subindo a unha? Ou pintando a unha? Vou dar um tempinho para vocês completarem essa frase e eu já volto. E daí, completaram a frase? Então, minha mãe está brincando a unha, subindo a unha ou pintando a unha. O que completa essa frase? Vamos ver? Olha lá. Pintando a unha, certo? Então, minha mãe está pintando a unha. E pintando é um verbo de ação, porque ela está pintando a unha.
Mas nessa frase nós temos outro verbo também, que é um verbo de estado, desculpe, que é o estar, do verbo estar, certo? Então nós temos dois verbos, um verbo de ação e um verbo de estado. Vamos para a próxima frase, para a letra B? Olha lá. Ela está andando, comendo, correndo. O que ela está fazendo? Olha a imagem aqui, tá? Vocês acham que ela está andando, comendo ou correndo? Então, vocês vão completar essa frase e já procura aí que nessa frase também tem um verbo de estado, tá bom? E eu já volto. E daí corrigiram não, desculpa, nós vamos corrigir agora. Completaram a frase? Ela está, olha a imagem lá. Ela está andando, comendo ou correndo? Vamos ver? Olha lá. Ela está comendo, né? O verbo comer, que é um verbo de ação também, certo? Mas nessa frase, lembra que eu falei para vocês que tem outro verbo também? É um verbo de estado. Olha lá. Opa, voltei o slide, mas já arrumei. É o verbo estar de novo, olha lá. Está comendo. Então, tem dois verbos nesta frase. Certo? Conseguiram localizar os dois? Conseguiram completar a frase? Que bom! Vamos para a frase da letra C. Olha lá. As crianças estão... olha essa imagem, que bonita, né? O que as crianças estão fazendo aqui? O que vocês acham que essas crianças estão fazendo? Elas estão brincando? Elas estão jogando? Elas estão andando? Qual é o verbo que define essa imagem aqui? Qual que vocês acham que é? Será que é brincando, jogando ou andando? E presta atenção aí, que tem o verbo de ação, que vocês vão completar a frase, e um outro verbo de estado, para vocês localizarem aí. Eu vou dar mais um tempinho para vocês acharem e completarem essa frase e já volto. E daí conseguiram? Completaram a frase? Será que as crianças estão brincando, jogando ou andando? O que vocês completaram aí na frase? Vamos ver se vocês acertaram? Olha lá. As crianças estão brincando, né? Do verbo brincar. E qual era o outro que eu falei que tinha? Que eu falei para vocês? Então, tinha o verbo de ação, que era o verbo brincando, do verbo brincar, e o outro verbo de estado, que é estão, certo? Acertaram? Conseguiram completar tudo certinho? Muito bem. Agora nós vamos fazer um registro de uma frase. Vamos ver se vocês conseguem completar essa frase. Pegue lá o caderno de vocês para vocês fazerem a cópia, tá bom? Olha lá, vocês já fizeram o primeiro registro, certo? Que é a data, com o dia, o mês e o ano, aula de língua portuguesa, ok? Agora vocês vão completar essa frase. Eu
D, vídeos no celular. Eu, D, vídeos no celular. Vocês vão completar essa frase com 2 verbos, certo? Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso, copiar no caderno, bem bacana, para ficar o registro dessa nossa aula, e eu já volto, tá bom?
E daí completaram a frase? O que vocês colocaram nesses espaços? Lembra que eu disse para vocês que eram para vocês usar 2 verbos, certo? Então eu vou fazer o meu aqui. Eu dê vídeos no celular. Eu gosto de assistir vídeos no celular. Vocês aí em casa gostam? Se vocês não gostam, vocês podem completar. Eu não gosto. Não tem problema, tá bom? Eu gosto. Então, vamos lá, vou escrever. Olha lá como que se escreve. Gosto. Certo? Então, eu gosto de... O que no celular? Correr no celular? Não, né? Subir no celular? Vídeos no celular? Também não. Pintar vídeos no celular? Também não combina, né? Então, eu gosto de assistir. Assistir. Olha lá como que escreve. Assistir. Certo? Eu gosto de assistir vídeos no celular. Vocês completaram aí? Olha lá. Ou não gostam? Se vocês não gostam, vocês podem ter colocado. Eu não gosto de assistir vídeos no celular. Tá bom? Fizeram bonitinho, completaram? Ai, que legal! E daí vocês podem fazer outras frases usando outros verbos, se vocês quiserem. Certo? Olha lá como ficou o nosso registro no caderno. Olha aqui a nossa correção. Então, eu gosto de assistir vídeos no celular. Vocês fizeram? Muito bem. Agora, seguindo a nossa rotina, depois das nossas atividades, o que tinha? Vocês lembram? Hein? Era o nosso quiz, certo? Olha lá o nosso quiz. Vamos ver qual é o primeiro? Aponte. Qual dessas imagens é um verbo de fenômeno? Agora eu quero ver, porque eu dei exemplo lá no começo, mas as nossas atividades não tinham verbo de fenômeno, certo? Tinha verbo de ação e verbo de estado. Agora vocês vão ter que apontar um de fenômeno. Será que é essa imagem aqui onde está chovendo? Hein? Chovendo aqui parece um bosque, né? Uma floresta. Será que chovendo é um verbo de fenômeno? Chovendo é um verbo de fenômeno? Ou aqui a moça chorando, né? Com as mãos assim, gritando. Será que é um verbo de fenômeno? O que vocês acham? Que é chovendo ou chorando? Vou dar um tempinho para vocês apontarem e eu já volto. E aí? Esse eu peguei vocês, né? Então aponte qual dessas imagens é um verbo de fenômeno. Lembra lá quando eu expliquei o que era um verbo de ação, um verbo de estado e um verbo de fenômeno, que eu disse que eram fenômenos da natureza. Chovendo, amanhecendo, certo? Então, qual que é a nossa imagem? A moça chorando? Será que chorando é um verbo? Chorando é um verbo, mas é um verbo de ação, certo? E chovendo?
É chovendo, muito bem. Quem apontou chovendo, acertou. Olha lá. Certo? Vamos para o próximo. Qual imagem representa um verbo de ação? Agora é um verbo de ação. Qual imagem? Olha lá. Qual? O que vocês acham? Desse menininho aqui parado ou do menino pulando corda? Vou dar um tempinho para vocês apontarem e eu já volto. E daí? Será que é o menininho parado ou pulando? Qual que vocês acham que é? Ele pulando. Muito bem, vocês acertaram aí? Conseguiram? Ai, que bom. E a nossa aula está chegando ao final, tá bom? Mas antes a gente tem que conferir o quê? A rotina. Será que a gente deu conta de tudo que foi proposto lá no começo da aula? Será que a gente fez todas as atividades e cumpriu tudo? O que vocês acham? Vamos ver? Olha lá. Nós separamos e organizamos os nossos materiais? Sim? Sim. Nós fizemos o registro, o primeiro registro lá, que colocamos a data, o mês e o ano? Sim, também. Nós estudamos e vimos sobre verbos? Vimos? Sim. E a notícia? A gente leu o título, né, de uma notícia que era sobre o quê? Que os garis, né, aquela empresa recolheu lá da praia do Rio de Janeiro 653 toneladas de lixo. Era essa a nossa notícia, certo? Então, nós também vimos. Nós fizemos todas as atividades? Realizamos as atividades? Sim. E o quiz? Realizamos o quiz? Também. Então, acho que nós concluímos a nossa notícia. Então, eu vou higienizar as minhas mãos agora. Por quê? Porque a gente não pode sair de casa sem a máscara, né? E pra gente pegar a máscara, as nossas mãos têm que estar limpas, certo? Então, vou pegar a minha máscara aqui. Tchau, até a próxima aula. Fiquem bem, se cuidem, tá? E se precisar sair na rua, usem a máscara. Tchau, até a próxima.